Você já ficou deitado na cama, com o celular na mão, conversando com o chat GPT sobre um problema de trabalho ou algo pessoal, e quando finalmente desligou, sua cabeça continuou ligada, girando e sem desacelerar? Você acha que é ansiedade e excesso de coisa na cabeça. Mas será que quem usa chat GPT até tarde dorme pior? Isso tem uma explicação bem específica e a ciência já sabe qual é. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo, porque eu não sou médico. Sou alguém que virou praticamente usuário profissional de ChatGPT desde 2023, para trabalho, estudos e para gosto também. E teve uma fase da minha vida que isso virou um hábito à noite, trocando ideia com a IA sobre alguma coisa que eu gostava. Só que quando eu desligava o celular, a minha cabeça não desligava junto, e eu ficava ali no escuro, se lembrando das conversas que eu tive com a IA e as perguntas que eu ainda iria fazer. Minha mente simplesmente não parava, e o resultado era sempre o mesmo. Dormia pouco, dormia mal e acordava destruído. Isso chegou a mudar até o meu humor com as pessoas no dia seguinte. De tão cansado eu ficava. Por muito tempo eu achei que o problema era só eu, sabe? Que faltava disciplina ou força de vontade. Mas não é. E para você entender o que realmente acontece, precisa entender uma coisa sobre como seu cérebro se prepara para dormir. O sono, obviamente, não começa quando você fecha o olho. Começa horas atrás, com o seu corpo indo aos poucos desacelerando. O cortisol, que é o hormônio que te mantém alerta e ativo, ele precisa cair devagar ao longo da noite. A temperatura do seu corpo precisa baixar e a parte racional do seu cérebro, que toma decisões, resolve problemas, ele precisa desligar para abrir espaço para o sono profundo. Ou seja, isso não é igual um interruptor, que liga e desliga na mesma hora. É uma rampa. E essa rampa precisa começar bem, antes de você deitar. Então vamos entender o que realmente acontece quando você usa o chat GPT na hora de dormir. E tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma óbvia e outra que quase ninguém fala. A primeira é a tela. A luz que sai do seu celular ativa um tipo de célula no seu olho e manda um sinal direto para o relógio mestre do seu cérebro. Uma estrutura no tamanho de um grão de arroz que controla todo o seu ciclo de sono. E esse sinal fica enganando seu cérebro que ainda é dia. Pesquisadores de Harvard já mostram que a luz azul suprime a melatonina por muito mais tempo do que outros tipos de luz. E pode atrasar o seu relógio biológico em até 3 horas. Sim, 3 horas. Mas isso sozinho não explica tudo. E agora vai vir a parte que quase ninguém fala aqui no YouTube. Porque você pode estar rolando um vídeo qualquer no escuro, com a tela no mínimo de brilho, e mesmo assim continuar sem sono. Então existe uma segunda coisa acontecendo. Quando você conversa com a IA sobre algo que te interessa de verdade, trabalho, ideias e tudo mais, a parte racional do seu cérebro acelera ainda mais. A parte racional do seu cérebro acelera para processar aquilo. E toda vez que a IA te dá uma resposta interessante, ou abre uma pergunta que você ainda nem tinha pensado, seu cérebro libera uma pequena dose de um neurotransmissor chamado dopamina. O mesmo que te faz querer rolar mais o feed. O engraçado aqui é que antes eram as redes sociais que viciavam as pessoas, né? Agora, atualmente, é o chat GPT. Se você for entrar na IA lá, ela constantemente vai querer influenciar você, estar lá dentro, lá, conversando com ela. Por quê? Consequentemente, isso vai dar mais grana para essas empresas. Mas foi exatamente isso que acontecia comigo, tá? Eu ficava cada vez mais viciado em conversar com a IA. Fazia pergunta, depois fazia outra pergunta e ficava nesse ciclo sem fim. Então, quando eu finalmente desligava o celular e deitava, o meu corpo estava querendo descansar, mas a minha mente ainda estava se lembrando da conversa que eu tive. E aqui está a resposta para a pergunta que dá título a esse vídeo. E ela vai te surpreender. Quem usa ChatGPT até tarde dorme pior? E a resposta curta é: pode sim, mas não é por causa do ChatGPT em si. É por causa do tipo de ativação que ele gera na hora errada. Pensa comigo, o mesmo cérebro de 10 horas da manhã, que se beneficia demais com a IA, tendo conversas complexas com ela, aprendendo alguma coisa ou resolvendo algum problema, às 23 horas da noite, ele não tem mais tanta condição assim de receber esse mesmo estímulo de novo sem pagar um preço. De manhã, seu cortisol já está naturalmente alto. Então aquela ativação entra a favor da maré. À noite, seu cortisol deveria estar caindo e a melatonina deveria estar subindo. E quando você entra numa sessão intensa com a IA, é como jogar o seu corpo contra a própria maré biológica. É basicamente um jet lag, só que não é de fuso horário, é de ativação cerebral. Então seu corpo fica no horário de dormir e seu cérebro fica no horário de trabalhar. E eu gosto de chamar isso de jet lag cognitivo,
onde seu corpo quer deitar, quer descansar, mas o seu cérebro está no fuso horário completamente errado e diferente. E o pior é que isso não afeta só a noite que acontece. Pesquisas mostram que esse excesso de cortisol à noite interfere diretamente na arquitetura do sono, reduzindo o tempo que você passa na fase mais profunda e reparadora, e fragmentando o sono REM, que é exatamente a fase responsável por consolidar tudo que você aprendeu durante o dia. Ou seja, é uma ironia. Você usa a IA à noite achando que está sendo mais produtivo e acaba prejudicando justamente a fase do sono que consolidaria esse aprendizado. Então, se você quer entender se esse jet lag cognitivo está acontecendo com você especificamente, quais hábitos que você faz à noite que pode estar sabotando o seu sono sem você perceber, eu recomendo você ver a ferramenta gratuita que eu criei para isso, o raio-x do sono no Dormany. Em poucos minutos, ele te mostra o que pode estar puxando seu sono para baixo. E ao entrar, você cai direto no grupo gratuito do Dormany, onde lá eu mando dicas, conteúdos exclusivos, desafios práticos que eu não posto aqui no YouTube. E é gratuito, tá? Sim, é gratuito mesmo. E para você ter acesso a essa ferramenta, é só você me mandar a palavra sono lá no WhatsApp. O link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Mas calma, ainda não acabou. Porque tem uma parte que pode mudar completamente a forma como você vai pensar em usar a IA daqui pra frente. E aqui vai o que eu queria falar antes de acabar esse vídeo. O problema nunca foi o ChatGPT. O problema é o horário e a forma de uso. Então não é sobre parar de usar a IA. É sobre usar ela com inteligência, respeitando os limites do seu corpo. E aqui está algumas coisas simples que fazem a diferença. Primeiro, se você usa a IA para resolver problemas complexos, estudar ou ficar naquele ciclo de perguntas, tente encerrar isso pelo menos 1h30 antes de dormir. Esse tempo é o que o seu cortisol precisa para cair de verdade. Segundo, se você for usar à noite mesmo, muda o tipo de uso. Existe uma diferença enorme entre pedir a IA para resolver um problema muito complexo e pedir ela só para conversar alguma coisa leve. Fazendo dessa forma, o seu cérebro não vai ficar tão em alerta assim para resolver o tal do problema complexo, me entende? Por conta do assunto que vocês vão estar conversando ser um assunto leve, tranquilo, o seu cérebro ele não vai ficar tão amarrado assim, sabe? Terceiro, o modo noturno no celular ele pode até ajudar, mas não resolve sozinho. Ele realmente reduz o brilho, só que ele não elimina o tipo de luz que faz o seu cérebro pensar que ainda é dia. Então reduzir o tempo de tela continua sendo o mais importante. E a última dica é, depois que você desligar o celular, deixa claro para o seu cérebro e para o seu corpo, que ainda é noite. Então pega um papel, uma caneta, escreva o que aconteceu no seu dia, converse com alguém sobre um assunto tranquilo. E evite ao máximo as telas do celular, dos computadores, da TV, porque isso, você já sabe o que vai dar, E pelo que você provavelmente já deve ter percebido aqui, a IA ela não é sua inimiga. Muito pelo contrário, ela é sua aliada, que te ajuda a pensar melhor, a planejar melhor, e dependendo da forma como que você usa, te deixa até mais inteligente. Só que ela merece o mesmo cuidado que você tem com qualquer outra coisa que estimula demais a sua mente à noite. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui nesse canal, que é 100% focado em ensaios do sono. E agora fica a pergunta para você pensar. Se usar a mente demais à noite atrapalha o sono, então por que tanta gente sente sono de tarde e quando chega à noite o sono simplesmente some? Contraditório, Mas não é. Existe um erro comum que faz exatamente isso acontecer. Inclusive, eu te explico mais sobre essa questão nesse próximo vídeo aqui. Clica aqui para você dar uma olhada. E cuidar do sono é uma maratona.